Olá a todos, é com muita felicidade que eu posso participar de mais um lançamento de um boletim do LEC, ainda que dessa vez, pela distância, estando aqui em Portugal, não podendo fazer presencialmente, mas fico muito feliz de poder participar, ainda que por vídeo. Claro que isto tem alguns problemas, né? Sendo por vídeo eu não posso refletir o debate dos meus colegas, nem posso responder e até ver enriquecido esse debate pela participação do público. Mas entre as possibilidades, fico muito feliz de poder participar dessa maneira e quero ressaltar também a importância dessa parceria, já que também esse lançamento é realizado na Universidade Rural, né, dessa parceria entre o LIER e o LEC, que já deram frutos, como o Colóquio de Relações Internacionais do Marxismo, que estão mais este fruto agora, que é ajudar na circulação dos debates do LEC, e que com certeza trarão outros frutos para frente, né? Sobre o meu artigo, ele é um balanço das eleições na Europa no ano de 2018. Obviamente não de todas as eleições, mas das centrais ou que expressam melhor, dentro da sua particularidade, as tendências gerais. Então, eu tratei das eleições parlamentares na Hungria, na Suécia, na Itália, na Letônia, em Mônaco e na eleição para os dois Länder, né, os estados federais alemães importantíssimos da Baviera e de Hesse. Esse tema pode parecer deslocado das preocupações que vocês têm aí no Brasil nesse momento, como eu também tenho, mesmo analisando mais de longe, um pouco mais afastado, frente, obviamente, a uma situação nacional extremamente complicada, difícil, com a vitória de um governo de extrema-direita e que chama atenção já há alguns meses, mesmo antes do resultado, de que não é apenas a vitória de um governo de extrema-direita, mas é também a tendência a uma alteração para um regime fascista. Então, é óbvio que, frente a isso, há preocupações maiores para a maioria do que da eleição de Mônaco, por exemplo. Mas, e aí eu quero esclarecer isso é uma falsa interpretação, porque apesar de realidades diferentes, né, como nós vivemos num sistema mundo capitalista, onde há uma grande integração e onde vivemos uma crise generalizada do sistema, né, tendências políticas e econômicas tendem a se generalizar pelo mundo, né? Não só pela atuação de atores internacionais diretamente e atores não estatais mesmo, por exemplo, a atuação do Steve Bannon e do eixo da extrema-direita ligado ao Trump, né, tentando influenciar eleições na Europa, influenciando a eleição no Brasil, como tudo indica, né, mas o que não é também, diga-se de passagem, uma novidade, porque já existem organizações de extrema-direita atuando em escala internacional há algum tempo, mas o que é mais importante são essas grandes tendências que, apesar de não serem feitas por atores ou planejadas diretamente, mas que se espraiam porque refletem uma dinâmica mais profunda do sistema. Então, apesar de, aparentemente, as eleições na Europa não terem muito a ver com a situação brasileira, eu digo que, apesar das diferenças de condições e de reflexo que isso traz em cada caso, há elementos que são comuns, né? E qual é o principal elemento que é comum e que é a principal constatação que eu tive ao analisar estas eleições na Europa, né? É o crescimento da extrema-direita, inclusive de organizações abertamente fascistas, né? E isso após décadas onde a extrema-direita majoritariamente esteve em uma clandestinidade ou semi-clandestinidade a partir do pós-Segunda Guerra Mundial.
não deixando de atuar, mas atuando, como eu falei, muitas vezes à margem, né, dos principais acontecimentos, sem poder participar do centro da vida política na maior parte dos países europeus. Hoje, organizações de extrema-direita compõem o governo na Áustria e este ano chegam ao poder junto do Movimento 5 Estrelas, né, na Itália, que é a Liga, né, a antiga Liga Norte, né, que abriu mão das suas pretensões de separação de uma nação fictícia que eles tinham criado, que era a Padânia, porque perceberam a possibilidade de extensão para o resto do país, né, passam a tentar disputar o conjunto da Itália e por isso, inclusive, mudam o nome para Liga apenas. Esse crescimento vai ocorrer e este é o grande elemento que os elementos que são comuns ao caso brasileiro e que explicam o surgimento do candidato fascista no Brasil e os resultados eleitorais na Europa. Esse crescimento da extrema-direita vem como produto da crise do neoliberalismo. Aqui bem marcadamente, né, com peso maior e generalizadamente pela crise de 2008, né, para cá, mas que já refletiam outros processos. No caso europeu, no leste europeu, havia já uma crise do neoliberalismo, né, que só se agrava com a crise de 2008, que reflete no não cumprimento das promessas que tinham sido feitas durante as contra-revoluções no leste europeu no final dos anos 80 e início dos anos 90, que acabou com as experiências de transição socialismo ou de capitalismo de Estado, dependendo da interpretação, mas que eram distintas e estavam razoavelmente destacadas do resto do sistema capitalista internacional, né, e que tinham alguns tipos de direitos e estruturas mais avançadas de produção econômica. Essas experiências, quando elas terminam sobre um discurso. Se prometia, nessa teologia de mercado, um paraíso terrestre do livre mercado, né, da economia capitalista liberal, e o que a maior parte, né, esmagadora maioria das populações destes países do leste europeu e das repúblicas soviéticas vivenciaram bem longe, passa muito longe do paraíso, muito pelo contrário, a experiência de um verdadeiro inferno, com o fim do pleno emprego, a criação de taxas altíssimas de desemprego, a baixa na qualidade de vida e de trabalho da população, as expectativas de vida baixam abruptamente, né, quase como tivessem vivido um processo de guerra, os PIBs despencam, na verdade uma total desestruturação social, a abertura para uma economia lumpen, né, das máfias. Então a desilusão é generalizada nesses países. Já na Europa Ocidental há a crise da integração europeia, que está combinada com esse processo também do leste, porque enquanto havia a União Soviética e o Bloco do Leste, a integração europeia, que é uma integração de potências imperialistas com potências secundárias imperialistas e alguns países semi-periféricos, teve que manter, enquanto existia a União Soviética e esses estados do leste, um estado de bem-estar social, para, por concorrência, impedir, assim, criando mínimas condições de vida que freassem a própria estrutura natural do capitalismo, o crescimento das alternativas comunistas e revolucionárias nesses países. Com o fim dessas experiências, não havia mais nenhum entrave, de fato, ao avanço neoliberal, né, que atendia vários interesses. Um interesse que criar uma contratendência à queda da taxa de lucros, a retirando o investimento do setor produtivo, né, e por outro,
que é combinado com isso também, porque é necessário para isso, que é a ampliação do desemprego para destruir com as organizações dos trabalhadores e sindicais. O efeito disso é que a integração, particularmente do momento que se transforma de Comunidade Econômica Europeia para a União Europeia nos anos 90, né, é que essa integração assume um caráter abertamente neoliberal. Colabora para isso, inclusive, o ressurgimento de uma grande ameaça à Europa, que é a Alemanha unificada. A anexação que não foi unificação. Unificação é um processo combinado, discutido, né, entre iguais. O que houve foi uma anexação brutal da Alemanha do Leste pela Alemanha Ocidental, inclusive com efeitos terríveis para a Alemanha, os trabalhadores da Alemanha do Leste, que inclusive são hoje base de votação para as alternativas fora do centro neoliberal. E essa hegemonia alemã foi capaz de impor um processo profundo de neoliberalismo e de anexação também, mesmo que só econômica, dos países da Europa do Central e do Leste. Os efeitos para os trabalhadores da Europa Ocidental também vão se sentir com a crise, né? Ou seja, na verdade, um processo planejado de destruição do estado de bem-estar social, né, de retirada de direitos, né, desses trabalhadores. Isso vai trazer uma profunda insatisfação com a União Europeia e com os seus governos, com os governos pró-europeus nos países ocidentais. E como eu falei, a partir da crise de 2008, e também se combinando na Europa com a crise migratória que foi produzida pelas ações de desestabilização dos Estados Unidos e da própria União Europeia nos países da África do Norte e do Médio Oriente, não se apresenta uma alternativa progressista para o neoliberalismo, né? O centro político, e isso é o que pode sair claramente das eleições esse ano, né? O centro político, tanto a centro-esquerda quanto a centro-direita, começa a ruir, né? Porque são tragados juntos da crise econômica e também política do neoliberalismo, ainda que não ideológica. O neoliberalismo tem crise econômica, está em crise política, mas continua tendo uma hegemonia da forma de estar e de existir dos indivíduos, uma concepção individualista extremada, né, que ainda é ideológica, ainda é hegemônica. Agora, esse centro ruim porque eles todos se converteram, e por isso inclusive as fronteiras entre centro-esquerda e centro-direita já se esbateram, já diminuíram há muito tempo, né, porque eles todos se confundem na sua ortodoxia neoliberal, né, e não conseguiram oferecer, principalmente para a questão da crise de 2008, né, na crise financeira, a nenhum tipo de alternativa que não fosse mais neoliberalismo. E o que eles chamaram de austeridade, que eu gostaria de problematizar, porque é a austeridade em relação ao serviço público, aos trabalhadores, mas não é austeridade em relação aos bancos, que receberam nesse período socorros bilionários, né? A centro-esquerda, por exemplo, só sobrevive, né, e tem boas expectativas, inclusive para as próximas eleições razoavelmente próximas, né, aonde houve uma certa inflexão para fora do neoliberalismo, ainda que moderada, como no caso português, com o governo do Partido Socialista e a geringonça, com apoio parlamentar do Bloco de Esquerda, dos Verdes e do Partido Comunista, ou seja, um pouco mais radicalizada, do Jeremy Corbyn, o Partido Trabalhista, que fala, por exemplo, em renacionalizações, em repensar a economia britânica, né? Mas, em geral, há uma crise da social-democracia, como se viu nas eleições esse ano na Suécia e na Alemanha. São
nos Länders alemães, né, onde tem os piores resultados da história sobre a democracia sueca. Também nessas eleições, por exemplo, na Bavária, o Partido Social Democrata caiu de 20% para 9%, 9,7%. Então, é realmente uma crise profunda, mas também é uma crise na centro-direita, como se vê com o CDU, a CSU, que é a sua irmã na Bavária, né? E frente à crise do centro político, nós temos problemas com a esquerda, porque a maior parte da esquerda se social-democratizou e por isso também se neoliberalizou, né? E as poucas alternativas de fato, né, como os partidos comunistas, a maioria também se social-democratizou ou deixou de existir, ou até se converteu em outras coisas, em outros partidos, né, até mudando de nome, sobrando de fato como partidos comunistas de verdade aqui na Europa, e com peso real, é o Partido Comunista Português e o Partido Comunista Grego, o KKE, né? Então o PCP e o KKE. Além disso, por causa deste vácuo, né, os fascistas vão se aproveitar pelo campo deixado pela centro-esquerda e a centro-direita, e a existência de uma alternativa, em maior parte dos países, de alternativas à esquerda, e vão ocupar esse espaço. E isso é interessante porque eles se aproveitam, na verdade, do próprio discurso da centro-esquerda, só que com um sinal contrário. A centro-esquerda, para poder manter algum caráter razoavelmente progressista, né, mesmo tendo uma ortodoxia econômica neoliberal, o que ela tomou como suas bandeiras? As questões das lutas das minorias, que nem são muitas vezes minorias, como as mulheres, né, mas a questão racial, a questão LGBT, a questão da imigração, mas sem um corte de classe, né, numa perspectiva liberal, de costumes, individualizada. E o que faz o fascista, então? Aproveita esse campo, não discutindo a questão neoliberal, porque, na verdade, esses próprios fascistas, em geral, não têm programas de ruptura com o neoliberalismo como alternativa para a Alemanha, né, a AfD, por exemplo, que nas eleições de Länders, por exemplo, entrou nesses Länders e se tornou, agora passa a ter representação em todos os parlamentos regionais, né? Mas fica no campo discursivo da questão da cultura, né, e tudo, só que num sentido oposto, né? Como lembra muito o caso brasileiro, por exemplo, né? E inclusive desloca a questão dos debates relacionados à economia. Eu quero terminar, então, apontando 3 características de um processo muito interessante. Porque em alguns países os fascistas, forças de extrema-direita e fascistas, chegam a compor governo diretamente, como é o caso, já falei, na Áustria ou na Itália. Mas em outros, onde acontece um processo, na verdade, de ocupação de espaço por partidos que eram de direita, da centro-direita e direita, que vão se deslocar para ocupar esse espaço, né? Por exemplo, o caso da Ucrânia, que não teve eleições esse ano, mas não está nesse debate, claro, mas logo após o golpe de 2014, a extrema-direita e os fascistas, que tiveram um papel fundamental, tiveram baixa votação, mas isso acontece porque todos os outros partidos de direita se tornaram, abraçaram a agenda fascista e esvaziaram a possibilidade eleitoral deles, mas não esvaziaram o peso, por exemplo, deles, porque na vida real, prática, porque eles continuam funcionando com suas milícias, patrulhando as ruas, e são uma ameaça concreta de ascensão direta. Mas a agenda fascista foi incorporada pela centro-direita. Então, há um processo onde os fascistas não alcançam o poder diretamente, em que se dão 3 características, e é com isso que eu concluo. Uma é que o principal partido ou os principais partidos, né, vão incorporar então essa agenda da extrema-direita em seus próprios programas, baseados em questões nacionais, que variam, mas que tem um caráter das questões culturais, raciais, etc. Então, em alguns países é a questão dos ciganos, em outros é dos imigrantes, em outros...
Isso vai variar de país para país, né, mas vai ter esse caráter. Isso se viu, por exemplo, na eleição húngara, onde o Fidesz, do Viktor Orbán, né, teve mais uma vitória eleitoral, e o Jobbik, que era o partido antigamente de extrema-direita, fascista, que viu a sua agenda ser incorporada pelo Fidesz ao longo dos anos, né, teve um resultado inexpressivo. Foi uma das principais forças eleitorais, mas não conseguiu reverter o crescimento e o peso do Fidesz. E isso vai ser interessante, porque a aposta do Jobbik era ir para o centro político, já que tinha perdido o campo da extrema-direita para o Fidesz, que tinha se deslocado para lá. O resultado é que abriu-se uma crise tremenda no Jobbik, com a demissão do Gábor Vonnar, que era o seu líder, inclusive a ruptura de outros setores que querem construir um outro partido que seria o Jobbik original, então fascista, né? E isso sim, também está relacionado com os outros dois elementos desse processo, que é a disseminação majoritária na sociedade da agenda de extrema-direita, com a ajuda dos meios de comunicação, etc. Mas, como consequência, inclusive, dos anos de hegemonia do liberalismo e mesmo da centro-esquerda, que passam, como eu falei, de um campo para o outro, a diferença é de sinal trocado, mas não de campo exatamente. E então há como terceira característica esse giro completo, né, de todo o sistema partidário à direita. Então quem estava na direita vai para a extrema-direita, quem estava no centro-direita vai para a direita, quem era de centro-esquerda vai para o centro. Há uma migração, uma generalizada para a direita. O Jobbik tentou ocupar e fazer um vento contrário, e a prova é que isso não tinha espaço na atual realidade, né? E dentro desse marco, desse giro à direita, é que os que permanecem à esquerda passam a ser profundamente perseguidos ou criminalizados, seja com a ilegalização do comunismo em vários países do leste europeu, né, das ex-soviéticos, como com a utilização, e lembra muito o caso brasileiro, do discurso da questão do combate à corrupção, como foi feita as batidas policiais e judiciárias esse ano no Parti de Gauche e na La France Insoumise, que são as principais organizações. La France Insoumise é a principal força de oposição, e o Parti de Gauche é um partido associado a eles. Então foram se inventaram acusações de corrupção, etc. Então, estas são as características centrais que podemos extrair das eleições europeias deste ano. Os dados exatos podem ser lidos no próprio artigo, mas essa, como eu queria, era dar uma visão geral do processo. Espero que possa ter feito isso, e novamente agradeço a organização, agradeço também o público por ter me escutado, e infelizmente não poderia responder às questões diretamente, mas caso haja alguma questão particular, podem pedir o meu e-mail, e eu estarei pronto a responder. Até mais, e até um outro lançamento.